Em 9 depois de Cristo, próximo a Hanover, ao norte da Alemanha, não era um lugar pacífico, e sim um campo de batalha onde cerca de 18.000 soldados romanos foram cercados por uma tribo germânica sob o comando de Arminius, um ex-soldado romano. Varo, por sua vez, lutou por cerca de 3 dias para tentar escapar desta armadilha. A Batalha de Teutoburgo, chamada pelos escritores romanos como Clades Variana, ou o desastre de Varo, ficou amplamente conhecida pela bravura dos germânicos em derrotarem de maneira esmagadora um grande exército composto de 3 legiões, incluindo tropas auxiliares, todos sob o comando de Públio Quintilius Varo. No começo do século I, Roma estava confiante em seu poder imperial, e com razão. O imperador Augusto, que governava há cerca de 36 anos, durante todo esse tempo ele colocou legiões sob seu único controle e expandiu as fronteiras do império. Augusto era sobrinho neto de Júlio César, e a ideia de expandir as fronteiras era para proteger o império de invasões. E ele se orgulhava disso, porque as tribos que viviam fora dos limites haviam sido colonizadas e adotaram os costumes romanos. E isso parecia funcionar até mesmo nas áreas mais selvagens do império, como a Germânia, a atual Alemanha. Novas vilas eram construídas como Mainz, Colônia e Bonn, que eram cidades militares romanas e ficavam a oeste do rio Reno. Mas a leste do rio Reno já era outra história. As terras entre o Reno e o rio Elba sempre foi um local perigoso. O jovem comandante Druso lutou ali contra as tribos germânicas 20 anos antes. Ele afastou os bárbaros até o rio Elba, antes de cair do seu cavalo e morrer aos 29 anos. Porém, antes de morrer, ele pacificou a região e agora era hora de romanizar as terras tribais. Em 7 depois de Cristo, Augusto César nomeou Quintílio Varo como governador da Germânia. E ele deveria montar administrações na região do Reno e transformá-la em uma província romana. Varo tinha um histórico familiar movimentado. Seu pai e seu avô haviam cometido suicídio por conta de fracassos políticos. Porém, ele não tinha a intenção de seguir esta tradição familiar. Antes de ir para a Germânia, Varo tinha sido governador da Síria, e publicações antigas diziam que ele era desonesto. Quando Varo chegou à Síria, ele era pobre e a Síria rica. Quando a deixou, ele era rico e a Síria pobre. Ao chegar na Germânia, ele tratou de fazer um sistema de impostos nas regiões tribais e criar boas relações com os líderes locais. E o mais proeminente deles era Arminius, e suas terras ficavam entre o Reno e o Elba. Ele tinha cerca de 25 anos e passou a vida no exército romano sendo oficial dos auxiliares. Os auxiliares eram soldados recrutados nas províncias e nas fronteiras. Eles serviam em unidade de 500 homens e eram comandados pelos próprios líderes locais, tendo função de auxiliar as legiões. Arminius era um homem muito hábil. Havia aprendido latim e se tornou cidadão romano como recompensa do seu desempenho no campo de batalha. Com essa chegada dos romanos nas terras germânicas, os líderes tribais temiam que, com as terras se tornando províncias romanas, eles perderiam poder e influência. A independência política da qual desfrutavam acabaria para sempre. E Armínio sabia que eles tinham razão, porque durante esses anos que serviu o exército, ele conheceu a mão de ferro que era o governo romano, e ele entendeu que Varo tinha de ser detido. Já dentro do círculo de amigos de Varo, muitos diziam para ele não confiar em Arminius, pois ele era um traidor. Mas Varo ignorou dizendo que ele era um amigo, e ele realmente acreditava nisso. A confiança que ele tinha em Arminius não deixava ele perceber a ameaça que pairava sobre ele. E para ajudar, ele confiou em pessoas erradas em ambos os lados. No mês de setembro do ano 9 depois de Cristo, surge a notícia de um levante tribal a dias de distância de onde ele estava, e Varo rapidamente partiu para poder reprimir, levando as 3 legiões.
a 17ª, a 18ª e a 19ª, além das tropas auxiliares lideradas pelo seu fiel aliado Arminius. A rota se seguiu por dentro da floresta de Teutoburgo, e Varo estava liderando um exército de 18.000 homens, homens que eram orgulho de Augusto. Já dentro da floresta, os soldados tiveram que desfazer a formação de marcha habitual para fazer uma formação de coluna estreita que se estendia por quase 3 quilômetros, isso por conta do espaço apertado que havia. A cavalaria seguiu na dianteira, enquanto Varo e seu séquito seguia pelo meio da coluna. Em certo ponto da floresta, Arminius se aproximou de Varo e sugeriu avançar com seus homens para reunir mais aliados para a batalha. Varo pensou e concordou com a ideia. E então Arminius e seus homens sumiram floresta dentro. Enquanto centuriões experientes suspeitavam da sombria floresta, Varo se mostrava confiante. Os soldados continuavam marchando, mas o cenário, cada vez mais, colocava os soldados em uma posição estrategicamente desconfortável. Isso porque de um lado havia uma colina e de outro lado havia um pântano. Dion Cássio, o historiador romano, diz em seu relatório que as condições climáticas não favoreciam nem um pouco os romanos. Isso por conta da chuva densa, árvores grandes no meio do caminho, chão escorregadio tornando o solo inseguro para andar, além dos soldados terem que trabalhar para poder abrir caminho. De repente, flechas que saíam do meio das árvores começavam a acertar os soldados romanos. Quase 8.000 homens das tribos estavam escondidos entre as árvores, e os romanos ficaram desnorteados. Embora eles soubessem como se defender de ataques como este, não havia espaço para a organização. O restante do exército germânico saiu repentinamente pelos dois lados da trilha, e a batalha se desenvolveu com mais intensidade. Por conta do campo de batalha, não foi possível reunir a força legionária, e isso tudo foi pensado por Arminius. Varo foi pego numa armadilha perfeita, viu a dura realidade do massacre que suas tropas estavam sofrendo, além de ser traído pelo homem que ele tinha orgulho de chamar de amigo. Arminius sabia muito bem que enfrentar os legionários em campo aberto seria suicídio. Seus homens não teriam chance contra um exército disciplinado. Mas agora as legiões estavam em suas mãos, num campo de batalha que o favorecia. Depois do primeiro ataque, os germânicos voltaram para a floresta. E Varo, por sua vez, retrocedeu com seus homens e montou vários acampamentos ao anoitecer. Já pela manhã, os ataques retornaram, e Arminius pensou em romper o exército romano em vários lugares, dividir o exército em várias seções e liquidá-las uma de cada vez. Grupos de soldados romanos tentaram escapar, mas eram facilmente derrubados entre a trilha e o pântano. A derrota era inimaginável para Varo, e ele foi capturado nesta armadilha no meio da floresta com as preciosas legiões de Augusto. O sonho de expansão das fronteiras de Augusto se tornou um pesadelo sem fim. Ainda durante a batalha, no segundo dia, Varo tentou se reagrupar com as outras divisões, mas não conseguiu se comunicar com elas. E o plano de Arminius em dividir as legiões deu certo. Por conta disso, a falta de comunicação não permitiu eles tomarem conhecimento se uma ou outra unidade haviam sobrevivido por conta do ataque. As cavalarias romanas, por sua vez, impossibilitadas de manobrarem na floresta, abandonaram a batalha. Já no terceiro dia de batalha, os soldados romanos estavam esgotados e os oficiais sabiam que a derrota era inevitável, mas também sabiam que a captura significava uma morte horrível. Nessas horas, ninguém queria ser um centurião veterano e cair nas mãos dos germânicos. Os veteranos, por sua vez, sabiam que lhe esperavam e optaram pelo suicídio. Para Varo, a humilhação era maior por ter sido enganado e traído por Arminius. Diante disso tudo, Varo seguiu os passos de seus antepassados e se matou. Após a sua morte, a pouca resistência que sobrou das 3 legiões desmoronou. O massacre que se seguiu aterrorizou Roma. Entre os soldados capturados, alguns foram presos em gaiolas e queimados vivos, outros escravizados e outros ainda trocados por resgate em dinheiro. 3 legiões completamente aniquiladas. Augusto nunca se recuperou por conta da notícia. Algumas menções dizem que ele entrou em depressão
e acordava no meio da noite gritando: "Varo, devolva as minhas legiões." Os romanos conseguiram recuperar seus estandartes perdidos, 2 deles nos anos 15 e 16 d.C. e o terceiro no ano 42. Eles nunca mais formaram aquelas 3 legiões novamente, e não expandiram seus exércitos por conta de quase 2 séculos. Roma jamais conquistou novamente os germânicos a leste do Reno, e o sonho de expansão havia acabado.